Para você é fácil saber o que você está sentindo? Pode ser claro para você que você sente. Mas será que é claro o que você sente? Qual foi a última vez que você realmente se perguntou o que eu estou sentindo? A sua mente agora está prestando atenção no que eu falo. Então tem uma parte sua que está aqui nesse espaço que eu estou gerando. Observe isso, sua atenção está em mim. Você está focalizado no que eu digo. Agora, se faça a pergunta, o que eu estou sentindo? E observa que para responder essa pergunta, você vai ter que sair desse espaço aqui e vai ter que ir para um espaço aí. Se você tentou responder essa pergunta, deve ter percebido que você saiu do espaço onde estava antes e você foi daqui para aí. Você pode achar estranho porque tem um deslocamento, mas ele não é bem espacial, porque na verdade ele está acontecendo dentro da sua consciência. Tem uma textura completamente diferente. Você prestar atenção ao que eu digo com a sua mente e você prestar atenção ao que você sente com a sua mente. Quando você começa a sair dessa história externa e começa a ir para dentro, você está fazendo contato. Esse contato é como a antessala de uma casa. Você chegou num hall de entrada e tem muitos outros cômodos para dentro. Então, fazer contato é essa entrada no hall. E explorar os outros cômodos, entrando mais para dentro da casa, é aprofundar o contato. Eu quero trazer a ideia de que fazer contato é entrar em outro ambiente. Imagina que você está dentro de uma casa. Ela é uma casa no campo. Mas dentro dela a TV está ligada, existe um grupo de amigos na cozinha falando alto sobre jogo de futebol. O governo aumenta imposto sobre operações financeiras e corta... Nesse lance foi genialidade do Ronaldinho ou trairagem com o Roberto Carlos? Então você está nesse ambiente. E aí você começa a caminhar para fora da casa e sai num jardim. E aí você avança um pouco nele. E aí você já não escuta mais falar do futebol, nem escuta a TV, mas escuta os pássaros, o barulho do vento nas árvores e a sua bota se arrastando pela terra. Você está num outro ambiente e aquela conversa e o conteúdo da TV não fazem mais sentido ali. Quando você está ali, outras coisas começam a fazer sentido. Se você estiver dentro da casa e alguém te pedir que você pense na natureza e nos pássaros e no barulho que os seus pés fazem ao andar na terra, enquanto você estiver naquele ambiente dentro de casa, você até vai conseguir pensar na natureza, mas de uma forma verbal. É mais como se você fizesse um conceito sobre a natureza. Você vai pensar nela de forma abstrata. Você vai tentar lembrar o que tinha dentro dessa natureza e vai tentar representar isso na sua mente de maneira conceitual. Você vai ter que fazer um esforço, porque o ambiente onde você está, que é cheio de assuntos de futebol, risadas, noticiário e propagandas na TV, é um ambiente que te convida a pensar nessas coisas e não em como são os barulhos da natureza e como você sente esses barulhos. Tentar fazer contato sem provocar antes uma mudança física de espaço é como tentar pensar nos pássaros do jardim estando dentro de casa com outros barulhos. Você até consegue pensar, mas é um conceito, é um exercício mental. Você pode até ser muito bom em falar sobre como são os pássaros lá fora. Você pode ser uma pessoa articulada e falar bem e expressar bem as suas ideias. Mas você vai falar deles como se fosse em terceira pessoa. Mas você está lá falando do pássaro e do vento em primeira pessoa? Não. Você vai estar falando sobre o conceito e não sobre quem está dentro do conceito. Quando você fala sobre um conceito, você está vivendo numa realidade verbal. Você de fato está em um lugar e sabe do que está falando. Mas existe uma distância entre você e essa coisa, ok? Eu digo coisa porque ela se comporta mesmo como um objeto. Por exemplo, você pode pensar sobre o seu gato. Você pode pensar sobre que gosta da sua filha. Você pode pensar sobre que gosta de bolo. Mas você está raciocinando fora dessa coisa, por isso ela é um objeto. Agora você pode falar de dentro de um conceito ou de dentro de um objeto. A gente tende a pensar que os objetos só têm a parte de fora, mas todo objeto tem a parte de dentro. Pensar sobre o seu gato é um objeto, mas se eu entro dentro dele, desse pensar sobre o gato, então eu não estou mais fora desse conceito, eu estou dentro dele. E aí ele não é mais um objeto que eu vejo de fora e opino sobre ele, eu estou dentro dele.
Como é que é pensar sobre o gato dentro? Eu amo minha esposa, isso é um objeto. Mas se eu digo, eu amo a minha esposa, e eu estou dentro desse conceito, dentro desse objeto que eu estou pensando, isso é um ambiente completamente diferente. Eu estou dentro do objeto, vivendo uma experiência. Do lado de fora, um objeto é uma realidade verbal, porque ele é o que eu digo que ele é. Eu delimitei ele, eu coloquei freios e arreios nessa experiência. É um gato, é minha esposa, são os pássaros, é o barulho da bota na terra, é objetivo, por isso é um objeto. Mas do lado de dentro, um objeto é uma realidade experiencial. Eu entro na experiência, e essa experiência é uma realidade, ela é um ambiente. Um dos conceitos importantes da psicologia política do corpo é compreender que um objeto é uma realidade vista de fora e uma realidade é um objeto visto por dentro. Um objeto e uma realidade não são um ou outro, eles são ao mesmo tempo. Um conceito fácil de pensar é numa bolha de sabão. Quando eu olho do lado de fora da bolha, eu digo, é uma bolha. Então parece que eu sei tudo o que tem para saber sobre uma bolha, porque é uma coisa trivial. Mas se eu começar a chegar perto da bolha, e mais perto, essa divisória ela começa a desaparecer. E aí quando eu estiver lá dentro da bolha, é um outro ambiente. Eu vou ver cores se mexendo ao redor, por todos os ângulos, e os sons que eu vou escutar são diferentes, e o cheiro do ar vai ser diferente. Mas se eu saio da bolha, eu estou em outro tipo de ambiente. Eu consigo pensar sobre a bolha, porque eu olho ela de fora. Eu vejo a bolha segundo os conceitos que eu tenho de bolha. O que eu aprendi o que uma bolha é no colégio, por exemplo. Mas se eu entrar na bolha, eu estou dentro de outro ambiente. Eu consigo pensar dentro da bolha. Eu vou ter conceitos de quem está olhando as paredes da bolha, por exemplo, por dentro e não por fora. Só que se essas paredes estiverem muito distantes de mim, eu não vou ver um objeto. Eu vou ver um mundo que é naturalmente colorido para mim e existem plasmas que se movem o tempo todo. Então vamos lá. Um gato é um gato. Minha esposa é minha esposa. O som dos pássaros é o som dos pássaros. Será? Depende se eu estou fora desse objeto que eu defini ou se eu estou dentro dele. Se eu digo eu amo a minha esposa e eu estou dentro desse espaço, o meu corpo todo reage a isso. Se eu digo esse é o meu gato, mas eu estou dentro desse espaço, dentro do conceito do meu gato, então o meu corpo todo reage a isso. Porque eu e o gato não estamos separados. Eu penso no gato que está dentro de mim e não numa ideia genérica sobre o meu gato. E eu posso fazer os dois. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que o corpo reage então quando você está dentro de um espaço, mas não quando você está fora de um espaço? E essa é a pergunta de R$1 milhão. Se eu estou dentro de um espaço que eu considero físico, então quando eu mudo de espaço, isso é evidente para mim. Olha, eu estou no jardim e não dentro de casa. Tem outras coisas acontecendo aqui, então meu corpo reage a isso, eu estou no jardim. Mas se eu estou num espaço que eu considero como virtual e não físico, como por exemplo a minha imaginação subjetiva, quando eu mudo de um espaço virtual para outro dentro de mim, isso não é imediatamente evidente. Se eu digo, eu passei o Natal com os meus avós, e essa é uma fala de realidade verbal, meu corpo se mexe bem pouquinho. Mas se essa fala está dentro do objeto, passei o Natal com os meus avós, e eu estou experienciando esse objeto por dentro, o meu corpo ele mexe bastante. Então eu posso sentir as correntes emocionais se movendo pelo corpo. Mas veja, nesses dois casos, quando eu falo a respeito de um objeto, e no outro, quando eu estou dentro desse objeto, nesses dois casos, eu só estou num espaço virtual, não é? Eu só estou imaginando os dois cenários. E com isso vem a questão. E quando eu estava fisicamente dentro de casa? E quando eu estava fisicamente dentro do jardim? Eu não estava imaginando esses dois cenários também? Tem gente que vai dizer, não, mas olha, esses dois cenários são físicos. Será? Esse jardim e esse dentro de casa, da maneira que eu percebo, não estão acontecendo dentro da minha mente? O que eu percebo está sempre dentro da minha mente. Então o ambiente que eu gero não está fora, ele está dentro. O que eu entendo como ambiente está sempre dentro da minha mente. E por que eu digo que é uma pergunta de R$1 milhão? Porque o seu corpo nunca reagiu ao fora. O seu corpo só consegue reagir onde ele está dentro. Você nunca ficou em luto pelo que estava acontecendo fora. Você nunca ficou dando gargalhada pelo que estava acontecendo fora. Você nunca sentiu um arrepio na espinha pelo que estava acontecendo fora.
Assim como você nunca sentiu seu rosto ficar vermelho, sua boca rosnar, pelo que estava acontecendo fora. O seu corpo só reage ao ambiente onde você está inserido. O seu corpo físico gera a reação necessária para se adaptar ao ambiente onde você está inserido. Você é uma noção virtual e energética, não física. Então voltamos ao início. Presta atenção aqui. A sua mente está aqui. Você está aqui. Então seu corpo vai responder a isso. Agora se pergunte, e o que você está sentindo dentro de você? E o seu corpo vai começar a responder esse outro ambiente onde você está. Por isso, fazer contato com o que você sente não é falar do que você sente. Você falar do que sente pode ser só uma forma de você não entrar. Você pode ser muito bom em falar sobre as coisas que você sente, você pode até se sentir uma pessoa muito emotiva, porque você está sempre se expressando verbalmente. Mas será que você está fazendo contato? Fazer contato não tem a ver sobre falar sobre o que você sente, mas tem a ver com você entrar no que você sente. Tem a ver com você sair de uma realidade verbal e entrar numa realidade experiencial. Saber o que você está sentindo pode não ser simples se você estiver acostumado a viver a vida numa realidade verbal. Porque você pode ter aprendido as coisas pelo nome delas, mas não experienciando elas. O real é o que você sente que está realmente sentindo e deixar esse sentimento dentro se expressar. Se você sente que passou a sua vida fazendo muitos conceitos, mas sentindo pouco, continua a seguir a gente por aqui, porque reaprender a conectar é um dos objetivos principais desse canal.